Boa tarde pessoal. Então, hoje vim aqui para um escritório um bocadinho mais ao meu estilo. Tenho aqui uns temas que gostava de falar convosco. Partilhar. Aqui a cana foi só porque daqui a pouco sou capaz, se tiver tempo, de ainda falar um pouquinho de alguns aspectos mais técnicos relacionados com a pesca. Mas o importante agora para já será falarmos de algumas questões que eu considero essenciais, que já abordei num outro vídeo que fiz recentemente, onde falava da nossa visão em relação ao mundo, em relação à forma como encaramos a nossa presença neste globo, não é? E então a primeira pergunta que vos queria fazer hoje, com base nisso, é: por que pescamos? Foi o que eu escrevo. Por que pesco? Porquê é que eu pesco? Porquê é que eu preciso de pescar? Se preciso, porquê é que eu vou à pesca? E eu penso que a pergunta, na maior parte dos casos, é muito parecida, mas eu posso aprofundar no meu caso sem problema nenhum e dizer que eu vou à pesca porque sinto necessidade de me ligar com a natureza, mas gosto de o fazer com base na minha natureza, no meu perfil, na minha personalidade, de forma que sinta algum desafio também. E obviamente o desafio aqui por vezes não passa só por enganar um peixe, mas passa também por saber escolher o sítio onde poderá haver peixe, onde o peixe poderá estar ativo. Eu penso que inicialmente, ainda quando tenho realmente tempo, porque por vezes eu vou à pesca e não tenho tempo para ir para onde eu queria, e aí já fico bastante mais limitado. E a primeira questão, que é a primeira necessidade, a primeira prioridade, fica comprometida, que é ir para um sítio onde eu realmente possa sentir-me mais ligado à natureza e onde eu possa libertar-me um bocado do stress do cotidiano, do dia a dia. E em segundo lugar vem então essa outra necessidade do desafio de ir para um sítio onde por vezes eu também ainda faço uma caminhada, apesar da minha vida ser dar aulas de ténis. Eu também neste momento dou menos, estou à frente de um projeto, não tenho que estar tanto tempo a trabalhar no campo, mas trabalho com alguns alunos, com os atletas, que efetivamente já mostram mais compromisso, mais paixão e que estão mais decididos, e acabo por ter sempre a possibilidade de debater um bocado e de me manter ativo, mas muitas das vezes gosto ainda de ir para locais que me obriguem a fazer uma caminhada, porque é diferente estarmos a fazer um bocado de atividade física ligados à natureza e na ausência da relação com outros seres humanos, que, como nós sabemos, também muitas das vezes, por questões da própria vida, se encontram com o mesmo nível de stress ou ainda superior ao nosso, e desse modo acabam por nos desestabilizar, ou pelo menos não nos ajudar a encontrar o nosso equilíbrio. E daí eu sentir então a tal necessidade de fazer algum exercício físico, mas distante de outras pessoas, de isolamento, para encontrar então a tal porta, o tal portal para a dimensão das boas energias que nós poderemos encontrar na pesca. E nessa sequência, né, surge então duas palavras quando eu faço isso,
que eu considero que qualquer pessoa que pense da forma correta nesta história da pesca ou qualquer outra atividade onde nós possamos desfrutar da natureza que nos foi concedida, será obviamente sustentabilidade e harmonia. E eu penso que hoje em dia é uma linguagem que começa a ser universal. Eu quero acreditar, eu acredito, embora às vezes alguns textos, para quem me segue, devem ser poucos, também não estou muito preocupado com isso, faço como um desabafo na minha página do Facebook, veem que eu por vezes tenho uma abordagem um bocado negativa do mundo, mas onde não acredito, ou parece que não acredito, que coisas boas possam vir a acontecer, mas é uma visão errada. Eu tenho um lado muito mais positivo do que negativo e continuo a acreditar que o ser humano tem um lado bom mais forte do que um lado mau, e por isso quero acreditar que todos os meus amigos e a malta que eu considero companheiros de pesca e outros que eu não conheço, que não serão meus companheiros, mas serão do grupo de pescadores desportivos de Portugal. E atenção que eu friso desportivos por causa do momento que estamos a viver. Eu acho que é importantíssimo relembrar que isto é um desporto, não é? Tudo o que encerra a nossa modalidade é um desporto e, como tal, embora me possa trazer algum prazer como outra atividade recreativa, não é uma atividade recreativa, é uma atividade que requer muito mais esforço, tanto a nível físico como a nível mental, do que, por norma, as atividades recreativas ou lúdicas requerem. Portanto, para mim e para a maior parte das pessoas que eu conheço que praticam esta modalidade, seguramente isto é um desporto. É um desporto solitário ou quase. A maior parte das vezes, para mim, é solitário. Muitas das vezes, mesmo com pessoas relativamente próximas, quando estou ligado à ação de pesca, ainda por cima na pesca à boia, não tenho como estar a perceber o que é que se passa ao meu lado. O foco que exige esta modalidade da pesca à boia é tão forte, existe tanta capacidade de nós estarmos focados em todos os detalhes e sinais que a boia e todas as coisas relacionadas com a nossa arte, né? Com a pesca, estar dentro da água, a tensão do fio, os movimentos e as forças que a cana vai exercendo sobre o nosso braço, todos esses detalhes nos dão sinais que, se nós estivermos distraídos, podem fazer a diferença entre termos ou não termos sucesso. E então eu, quando vou à pesca, vou com expectativas antes de mais nada, daquilo que já falei, de me ligar a um mundo mais virgem, onde a presença humana não é obrigatória, ou, aliás, até é dispensável, e onde a ligação a alguma coisa muito mais virgem, muito mais pura, muito mais essencial, é o que eu procuro, mas também levo expectativas relativamente à modalidade, à minha atividade desportiva, aquilo que eu vou praticar. E eu costumo dizer que eu vou à pesca. Ora, se eu vou à pesca, à partida, é porque eu quero ir apanhar algum peixe, senão dizia que ia ao mar só. E então a pergunta que eu vos deixo é: que expectativas é que carregam cada vez que vão para as vossas pescarias? E aqui começamos a entrar então num mundo que se calhar todos vocês gostam mais de ouvir falar, já serão questões muito mais técnicas, e começamos a falar de coisas relacionadas com pescas de ritmo. Se já ouviram falar em pescas de ritmo ou em pescas seletivas, não é? Que temos aqui as pescas de ritmo, são as pescas às espécies que se juntam muito mais comumente em cardume, ou em bola, ou em majua. Majua é um nome mais utilizado pelos pescadores profissionais e os mais antigos, que aparece quando o peixe se
se conjuga uma união de muitos peixes da mesma espécie, ou não só, num cardume muito denso. E por norma, quando isso acontece, que nós também podemos promover isso às vezes com engodo, e começamos a ter capturas seguidas, então dizemos que estamos a efetuar aquilo que nós chamamos de pescas de ritmo. E depois temos a outra questão que me agrada mais a mim, porque não gosto muito de frenesi quando vou à pesca e não vou à procura de apanhar muitos peixes, vou à procura de apanhar peixes mais velhos, peixes maiores, e então faço aquilo que eu chamo de uma pesca seletiva, onde a questão técnica, o perfil do pescador, obviamente, se é uma pessoa calma, se é uma pessoa mais ansiosa, os iscos e os resultados dependem da reunião destes elementos todos, né? Da minha eventual maior paciência ou menor, da técnica que eu utilizo, que também vai ser influenciada por isso, dos iscos que eu escolho, e então virão os resultados como uma consequência. Ok, falando disso tudo, por norma, e aqui na nossa conversa surge quase sempre uma pergunta na pesca à boia: engodar, sim ou não? Eu acredito que a maior parte daqueles que me conhecem já sabem a minha resposta. Eu considero-me um pescador neste momento da pesca ao sargo legítimo, não é às chafias, não é ao sargo veado, não é aos sargos alcorrazes, é ao sargo legítimo, e especificamente é a pesca que eu faço, e não gosto de engodar. Considero que o engodar modifica as dinâmicas dos pesqueiros de uma forma que não favorece a entrada de peixes mais velhos, a entrada ou a possibilidade dos peixes mais velhos chegarem à isca e podermos ter a sorte de investirem, que é o necessário e fundamental para que os possamos capturar. Quando falamos em engodar, falamos em atrair mais peixes para um determinado local, se soubermos engodar, se não podemos estar a afastá-los do local onde estamos, mas de qualquer das maneiras estamos a criar uma excitação derivado ao estimular dos sentidos, principalmente olfato e paladar das espécies que se encontrem no pesqueiro. Com isso criamos obviamente mais dinâmicas, e essas dinâmicas vão atrair quase todas as espécies que se encontrem naquele perímetro e vão principalmente gerar uma grande ativação dos peixes mais novos, que são os que obviamente são mais ativos. Como na nossa espécie, os jovens, a não ser que sejam doentes, são muito mais agitados do que os indivíduos adultos. E na pesca passa-se exatamente a mesma coisa. Daí que o fator engodo, na minha opinião, para quem quer fazer uma pesca seletiva, é de evitar quase a todo custo. Mesmo aqueles pescadores mais experientes, e alguns irão ouvir e ver este áudio, este vídeo, poderão testemunhar e confirmar que das vezes que vão à pesca, será talvez uma vez em 100 ou 2 vezes em 100 que conseguem ter encardumados sargos velhos. Temos uma bola, uma majua de sargos velhos. A maior parte dos casos, quando engodamos, o que acontece é que temos, se calhar, 10% de sargos velhos, se tivermos alguma sorte, e o resto é tudo juvenis e infantis. E aqui, juntar ao engodo aquilo que será
mais normal, que é iscar com o mesmo isco que estamos a engodar, estar a falar de quase sempre estar a iscar com iscas moles, que são iscas que os peixes comem por sucção, que obviamente irão fazer com que os peixes juvenis, até os infantis, muitas das vezes embuchem ou engulam o isco de tal maneira que o anzol vai ficar preso em zonas onde nós não conseguimos removê-lo sem deixar irremediavelmente ferido, fatalmente ferido, o animal que tentamos tirar o anzol. Para além disso, ainda temos o facto, como eu disse, eventualmente vamos ter 90% de juvenis e infantis, o que significa que para cada 10 peixes que possamos capturar, isto com sorte, eu diria para 20, a cada 20 peixes eventualmente vamos ter a sorte de ferrar um peixe velho. Então quem não vá para casa, quem for respeitador, né, das medidas, e até como muitos fazem, não levam peixes abaixo dos 18, 20 cm para casa, ou mesmo 23, alguns que será o palmo dos pescadores maiores, vão ter um problema. Vão ter o peixe embuchado, magoado, e depois se calhar já não vale a pena devolvê-lo. A não ser que, como eu faço, quando acontece, com os meus iscos é raríssimo, mas às vezes acontece, raras exceções, corto o fio para não fazer o mínimo de esforço sobre a zona onde o anzol está espetado e desse modo evitar magoar fatalmente o peixe e devolvo. Mas no meu caso acontece raramente, porque eu só pesco com caranguejo risco, como a maioria também já sabe, e assim evito que os peixes pequeninos invistam, ou quando investem nem toque na boia, vejo logo pelo sinal, depois com a experiência vamos percebendo quando a investir é de um peixe grande ou de um peixe pequeno, ou removo a boia dentro d'água, de modo a que o peixe não tenha sucesso a tentar tirar um isco e muda a pesca de sítio, ou meto mais fundo, ou meto uma oliva mais pesada ao anzol para a pesca poder afundar mais depressa e tentar que o meu isco entre nas fendas, onde por norma os peixes mais velhos, mais letárgicos, mais lentos, mais molengões se possam encontrar e dessa forma tentar então selecionar as minhas capturas. Quando engodar, talvez quando a atividade estiver completamente distinta de um momento para o outro, às vezes notamos que a atividade reduziu imenso e pode ser sinal que algum predador anda no terreno, e então aí podemos engodar um bocadinho para ver se ele se mantém lá, se os peixes mais pequenos continuam a andar ali de volta do engodo e não fogem com medo do predador, e desse modo engoda-se mais grosso, com algumas carnadas de sardinha, se tivermos a engodar com sardinha, e iscamos com rabos de sardinhas ou com sardinhas pequenas inteiras, a tentativa de enganar um robalo. Só alguns pesqueiros é que promovem isso, porque só alguns pesqueiros é que têm condições para que os robalos entrem com frequência, se terão pesqueiros de fundos mistos, recantos de praia, e poderá fazer sentido, mas convém não esquecer que se os predadores desaparecerem a seguir, provavelmente a atividade que vai voltar logo a seguir esse momento será de peixes pequeninos, peixes juvenis, e voltamos à mesma lenga-lenga. Para cada peixe bom temos que desferrar ou desembuchar uma série deles, já matámos uma data de peixe e eu não sou da opinião que isso tem algum interesse. E quando falamos também de seleção e de pesca desportiva, muitos defendem as linhas finas. Na minha opinião, linhas finas versus linhas menos finas, eu considero as linhas menos finas, ou seja, mais grossas, dentro daquilo que se pesca que se utilizará na pesca à boia durante o dia, obviamente são diâmetros mais baixos que se pesca durante a noite, um 0,18, 0,16, uma linha fina, até um 0,20, uma linha fina, e a partir de um 0,22 já começamos a falar de linhas menos finas e mais consonantes com aquilo que eu considero uma pesca sustentável e uma pesca onde se respeite a integridade dos peixes, porque os chargos, se a pesca que nós fizermos for realmente seletiva e for ao buraco, abaixo de um 0,22 é muito difícil garantir que se consegue tirar um peixe com mais de 800 gramas do meio das fendas.
É um peixe com vigor, é um peixe que está habituado a estar nos buracos e vai procurar, obviamente, refugiar-se nos buracos,